Bom dia, meus amados, bom dia a todos vocês. Eu venho aqui nesta manhã de domingo maravilhosa desejar a todos vocês um ótimo domingo, um domingo cheio de muito amor, muita paz, e que Deus vá ao encontro de cada um e coloque a mão poderosa dele sobre vocês, sobre os lares de vocês, sobre as famílias de vocês. Meus irmãos, nesse momento também eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, que se encontra na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 10, começa do versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão o que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhe, disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vá e vende tudo enquanto tens, e dai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contraindo com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Meus irmãos, essa palavra aqui é uma das palavras muito forte, sobre esse jovem, o jovem rico, que ele tinha tudo. Esse jovem era um jovem muito próspero e se aproximou de Jesus, perguntou-lhe: Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou tudo isso para ele. Não matarás, conhece os mandamentos da lei de Deus: não furtarás, não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho. Ele sorriu, ele ficou alegre quando Jesus falou aquilo para ele. Ele ficou muito alegre porque ele fazia tudo isto. E ele falou: Mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus olhou para ele, sabendo que era verdade, porque Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. Jesus nos conhece profundamente. Jesus conhece o nosso íntimo, conhece tudo o que se passa conosco. E Jesus, sabendo que tudo aquilo que ele falava era verdade, e disse-lhe: Mas ainda te falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e segue-me, vem, segue-me. Ao isso, o jovem ficou muito triste, meus irmãos, porque ele era dono de muitas propriedades, ele era muito rico, ele era uma pessoa muito próspero. A vida dele inteira, ele tinha muita coisa, porque a família dele era muito rica, e tudo que a família tinha passou para ele. Então ele é um jovem muito rico. E ele saiu triste porque ele não queria se desfazer dos seus bens. Meus irmãos, isso acontece com muitos de nós hoje. Muitos de nós hoje não queremos nos desfazer das nossas boas vontades, dos nossos bens, para seguir a Cristo. Porque assim como aquele jovem, ele obedecia todas as leis, desde a sua infância, porque foi como um robô. Ele foi passado de pai para filho. Foi uma coisa que foi passada de pai para filho. Ele obedecia à lei, obedecia à igreja. Ele era um religioso. Ele amava a religião, não amava a Cristo. Quantas pessoas hoje estão na igreja todos os dias, se julgando salvo, se julgando cristão, mas amam a religião?
Meus irmãos, Jesus Cristo não quer. Ele não quer esse tipo de amor. Ele quer seu coração voltado para si, voltado para Ele. Ele quer que nossos corações sejam voltados para Cristo. Pelo aquele homem que se deu como sacrifício por mim e por você. Por aquele homem que derramou seu sangue numa cruz para lavar meus pecados e os seus pecados. Simplesmente o coração daquele jovem rico, daquele jovem homem, estava na sua riqueza. O coração daquele jovem rico estava em seus bens, estava em tudo que ele tinha, não estava em Cristo. Ele era um religioso, ele não era um cristão. E o seu coração estava na sua riqueza. É por isso que tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala: veja bem onde está o teu coração, porque é onde está o teu coração, onde está teu tesouro, desculpem, veja bem onde está teu tesouro, porque onde está teu tesouro, ali está teu coração. Jesus, quando falou aquela palavra que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha de que um rico entrar no reino dos céus, meus irmãos, Jesus não está dizendo para você que para você entrar no reino do céu você tem que ser pobre, não. Jesus não está dizendo para você que para você seguir a Ele, para você se converter ao seu grande amor, esse imenso amor de Jesus Cristo, não é obrigado a ser um pobre, um derrotado, não. Não, meu irmão. Porque, como eu falei agora há pouco, Jesus quer o teu coração. Jesus quer você, humilde, coração puro. Porque se fosse assim, meus irmãos, Jesus teve 2 encontros com pessoas ricas. Teve com Nicodemos, que onde Nicodemos perguntou para Jesus como ele poderia fazer para servir a ele, para ter a vida eterna. E Jesus falou para ele que ele teria que nascer de novo. Que ele não entendeu aquela passagem. Mas como assim, Senhor? Para mim ter a vida eterna, para mim herdar o reino de Deus, então vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Nicodemo não entendeu. Quando Jesus falou nascer de novo, é que nós não devemos nos converter. Nós devemos deixar que o nosso coração esqueça as coisas mundanas e sirva a Ele. Que nosso coração seja inteiro dele. Outro que Jesus encontrou com ele, Zaqueu, meus irmãos. Zaqueu era um homem muito rico, mas porém o seu coração não estava na riqueza. Zaqueu ouviu falar de Jesus Cristo, só ouviu falar de Jesus Cristo. Zaqueu teve tanta ansiedade de conhecê-lo. Como ele era um homem de porte baixo, Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se aproximou daquele lugar, se aproximou daquela árvore, falou assim: desce daí, Zaqueu, hoje eu irei pousar na tua casa. Meus irmãos, essa passagem quer nos mostrar o seguinte: assim como Zaqueu, como Nicodemos, era homem de posse, mas Jesus Cristo, ao ver Zaqueu, o amou, porque Zaqueu era dono de grandes propriedades, era um cobrador de impostos, tinha grandes fortunas, mas o coração de Zaqueu estava em Cristo. O coração de Zaqueu se abriu para Jesus Cristo. É tão tarde que Zaqueu abriu mão de tudo que ele tinha cobrado. Senhor, se defraudei alguém, eu restituirei o dobro. Se enganei alguém, eu devolverei. Meus irmãos, e é isso que Jesus Cristo quer para nós. Jesus Cristo não quer que nós sejamos religiosos. Jesus Cristo não quer que nós sejamos religiosos, que nós pegamos a lei, obedecemos a lei ao pé da letra. Não, meus irmãos. Sejamos cristãos. Sejamos humildes. Amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Nos daremos verdadeiramente o nosso ser ao amor de Jesus Cristo. Porque o que adianta, meus irmãos, de eu estar todos os dias na igreja? O que adianta eu estar todo domingo na igreja e meu coração não está com Cristo? O que adianta eu comungar com meus irmãos o tempo todo, mas ao mesmo tempo que eu estou ali, o meu coração está pensando maldade, está criticando um irmão, estou apontando o dedo para outro. Aí eu pergunto para você, que Cristo é este que você serve?
Que adianta você estar o dia na igreja ali, prestando culto, e ao mesmo tempo seu coração não está em Cristo? Porque o Cristo que eu sirvo, meus irmãos, o Cristo que eu sirvo, Ele quer o meu coração. O Cristo que eu sirvo, Ele quer que seja verdadeiro. Aquele Cristo que se deu como sacrifício pelos meus pecados e pelos seus, Ele quer que seu coração seja um coração humilde, um coração verdadeiro. Aquele jovem rico no seu pensamento, ele queria herdar o reino do céu. A vontade dele era de herdar o reino do céu. Mas ele não estava disposto, ele não estava preparado para fazer o sacrifício de abrir mão de tudo que tinha. Porque se realmente ele quisesse seguir a Cristo, ele seguiria. Jesus Cristo fez aquilo como um teste, porque sabia o seu coração. Jesus Cristo sabia o seu coração, que seu coração não estava com ele, mas sim na sua fortuna, nas suas riquezas. Quando Jesus Cristo falou assim, te falta uma coisa, vá, vende tudo que tens, doe aos pobres e siga-me. Jesus Cristo já sabia, conhecia o seu coração. Jesus Cristo sabia onde estava o coração dele, que o coração dele estava em todas as suas riquezas, em todos os seus bens. O coração dele não estava em Cristo. O coração dele não estava sendo um coração puro. O coração daquele jovem estava na sua riqueza. Meus irmãos, que nós venhamos servir verdadeiramente ao nosso Cristo, ao nosso Jesus, aquele homem que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aquele homem que derramou todo o seu sangue para lavar meus pecados e os seus. Que nós venhamos ser verdadeiros um para com os outros, que nós venhamos seguir Cristo verdadeiramente, que Ele venha ter verdadeiramente o nosso coração, e que cada vez mais nós buscamos um coração humilde, um coração puro, porque o Deus que eu sirvo, Ele é verdadeiro. O Deus que eu busco, Ele ama a verdade. Ele não é um Deus como muitos pensam, que por tudo pode fazer, tudo de errado eu posso praticar e Deus continua me amando. Meus irmãos, uma coisa eu te digo, Deus até ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama você todos os dias. Ele tem aquela fé que você vai se converter, que você abra seus olhos e veja o grande amor que Ele tem por você. Todos os dias Ele está de braço aberto, esperando que você confesse os seus pecados, que você seja verdadeiro e venha para o grande amor dele. Cabe a você, meu irmão, tomar essa decisão. Não sou eu, não é ninguém que vai lhe convencer, mas o Espírito que há em você, que habita em você. Você, só você pode tomar essa decisão. E tome essa decisão enquanto há tempo. Tome essa decisão quando você pode, porque amanhã vai ser muito tarde. Fica essa mensagem aqui para você. Que Deus te abençoe e tenha um domingo excelente. Te dê um domingo cheio de amor, muita paz para você e toda a sua família. Amém, meus irmãos? Fique com Deus.